terceira competência. Essa aqui eu falei: "Opa, aqui tem coisa boa, hein, aqui tem coisa que dá para falar do canal também". Ó, Opa, e como, né, terceira Paulo? competência. O que que é que você entende por essa terceira competência? Explica para nós aí. Ó, a terceira competência eu coloquei como domínio de conteúdo. É saber fazer aquilo dentro da sua área, conhecer a sua área, os aspectos teóricos e técnicos da sua área de competência. Aí você pode pensar, meu Deus, mas isso aí é uma competência do futuro? E é, porque a gente vê muitos profissionais dentro das suas áreas de formação que não conhecem, que não estudam, que não dominam a sua própria área técnica. Infelizmente, isso a gente vê muito no meio educacional, na sala de aula. Aquele professor que não domina o conteúdo, que não consegue explicar. É claro, gente, que vai surgir, por exemplo, numa aula, né? Uma dúvida ali que você não sabe, você não é um computador, nós não somos robôs, nós não precisamos saber tudo, nós podemos pesquisar, mas exige-se um conjunto de habilidades mínimas dentro da sua área de formação e estas habilidades precisam estar aí no seu campo de domínio. Minimamente os conteúdos referentes à sua área de formação, você precisa ter. Então, você precisa ler, informar-se, buscar mais, manter-se atualizado. Isso é fundamental. Uma pessoa que dentro da própria área de conhecimento não tem domínio do assunto, aí a gente acaba correndo os riscos que a gente vê hoje de muitos profissionais, por exemplo, da área de medicina, que nós classificamos, e isso vale para todas, mas como, por exemplo, incompetentes, porque não conseguem identificar um problema, não nos dão ali um tratamento adequado, e a gente vai ver que tiveram uma formação ruim, não se especializaram, não se aprofundaram. Isso vai muito do interesse. Quando a gente entende que esta é a área que eu gosto, que eu vou estudar, a gente tem que ir buscar cada vez mais a nossa formação, o nosso aprofundamento. E dentro dessas 7 competências do futuro, Paulo, a gente não pode esquecer jamais que todas elas serão desenvolvidas desde que eu queira. E eu não vou querer desenvolver nada se eu trabalho numa coisa que eu não gosto. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto. Eu tenho que estar numa área que me motive, que me traga paixão, porque senão eu não vou querer desenvolver, eu não vou querer estudar sobre esse assunto se eu não gosto dele. Não Não vai é dominar verdade? nada, né, não vai dominar nada, não vai Não dominar. vou. Inclusive, falando sobre essa questão de domínio de conteúdo da área de atuação, vale lembrar também o seguinte, né, a gente não pode colocar a responsabilidade toda na instituição de ensino que esse profissional Ah, esteja, sim. buscando a sua formação, né, porque como a prof colocou, você vai precisar buscar, você vai precisar ir atrás, vai precisar saber mais, né. Existem muitos profissionais, e aí se a gente for levar isso, de repente, como área de gestão, né? Existem muitos profissionais gerindo. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma ferramenta de gestão, análise SWOT. Vamos pensar aqui, análise SWOT, aquelas 4 letrinhas, o acrônimo e tal, nesse aqui. Todo mundo sabe o que é análise SWOT. Aí você pega a pessoa e fala assim, então beleza, então monta ela aqui para mim e me explica, passo a passo. Aí pegou. Aí a pessoa não sabe fazer isso. Ah, mas eu não sou professor, né? Não, você não precisa ser professor. Se você é profissional, faz gestão, gere, tá lá, tem uma equipe e não sabe desenhar para mim, né, uma análise SWOT, pegou, né? Inclusive, pensando em tudo isso, é que a gente fala o seguinte: nas universidades, quando você vai buscar uma formação, a prova nota 10, se você estudar, pegar algumas estratégias, você alcança a nota 10. Uhum. Não significa que você tem o domínio do conteúdo. Isso não Sim. significa que você sabe tudo. Então, atingir a nota 10 para passar dentro daquele currículo, você passa. Mas dominar o conteúdo, que é o que a Prof. Mônica está colocando, vai um pouquinho além de você apenas dizer sou formado na área tal. Eu sou formado na área tal e continuo estudando esta área. Eu sou Isso aí. formado na área tal e estou buscando me desenvolver cada vez mais, né? Canal Busco do Paulo Friesen. aí, ó, vou pro canal, vou ver uma competência diferente numa live que profissionaliza, enfim, você está indo atrás, buscando desenvolver. Então, o domínio de conteúdo vai nesse sentido. Não é apenas achar que colei grau, tô com o diplominha na mão, dominei.
não é por aí, né, prof? Eu acho que vai um Não. pouquinho mais além, acho que é nesse sentido que você está dizendo, né? Sim, até vou colocar uma experiência profissional aqui rapidinho, a gente tem pouco tempo, né? Quero passar Não, as fica 7 tranquila. aqui, vamos lá. Eu me formei, fiz todo o meu estudo em universidades públicas, federais, estaduais. E sempre surge um certo preconceito em relação à formação, por exemplo, do ensino à distância, em relação às universidades presenciais, especialmente as públicas, que teoricamente passam uma formação muito melhor. E hoje eu trabalho com ensino superior numa instituição de ensino à distância. E, sinceramente, falo isso do fundo do coração. Eu não vejo diferença nenhuma na formação que a gente oferece com aquela que eu tive. A única diferença é que eu tinha ali o professor na minha frente e no ensino à distância, por exemplo, eu não tenho. Porque lá no presencial, quem fez a formação fui eu. Eu tinha uma série de aulas, de disciplinas, que eu não tinha. Que eu ia lá, às vezes, para uma aula que era a manhã inteira e dava com a cara na porta porque o professor não foi. Porque ele morava em outra cidade e ele resolveu não ir. Então, a minha formação, se dependesse desses professores, que eram super renomados, estrelinha, maravilhosos, seria a pior possível. Mas quem fez a formação fui eu, porque eu corri atrás de ler, de estudar, de me aprofundar. E isso acontece em qualquer ambiente. A nossa formação depende, como eu disse, do nosso interesse, da vontade que nós colocamos à disposição para conhecermos mais, para nos aprofundarmos, e isso vai ser o diferencial quando eu estiver lá no mercado de trabalho. Porque aí eu vou demonstrar, opa, aquela pessoa conhece, nossa, ela estudou aquilo, veja só. Então, realmente, esses conhecimentos fazem a diferença e a gente tem que correr atrás, Paulo.